Vamos imaginar uma orquestra, né? Os músicos ensaiam aquela composição toda harmoniosa. Ela precisa ser executada em harmonia, né? Com o que foi escrito, para que ela produza o efeito a que foi destinado, ok? Bem, o que tem a ver isso com a harmonia da nossa vida? Hoje eu vou falar aqui do poder da harmonia. Esse aprendizado, ele encerrou um ciclo muito importante na minha jornada de formação, capacitação, prática, para vivências, experiências, resoluções, para eu poder dar o próximo passo, que é o que hoje eu estou fazendo, né? Que é a minha grande paixão, é transmitir o conhecimento possível de ajudar as pessoas a se transformarem, transmitir esse conhecimento que permite as pessoas fazerem a sua jornada de autotransformação, de evolução, de crescimento. Então, esse é o meu grande sonho e é o que eu venho fazendo. Eu vou trazer aqui uma figura de linguagem muito interessante que vocês vão compreender. Olha só, tem um rio fluindo, né? Então, o que acontece? O fluir é quando não tem nenhuma obstrução, né? Então, tem ali as margens do rio, que vem de uma cidade para outra, vem da montanha para o mar, vem passando por vários lugares, né? Então, essa água, ela vai fluindo em harmonia, ela vai seguindo o seu curso e vai contornando obstáculos, vai andando, vai seguindo até cair no mar. Se houver alguma obstrução, se houver obstáculos colocados nessa margem, o que acontece? A água, ela vai, se tiver um obstáculo ali fechando a passagem, ela vai se acumular, ela não vai seguir seu curso, ela vai ficar parada. Então, de repente, se alguém fizer ali, né, uma área de escape para a água vai para essa área de escape, provavelmente vai alimentar essa área, mas ela não vai fluir. Vai ficar uma água parada. Uma água parada, uma água impedida, é uma água sem... vai ficando sem vida. Impede o fluxo natural, vai fluir menos. Ou se tem coloca uma madeira para... ou cai uma árvore no rio, a água vai descer em menos fluxo, né? Então, se tem pessoas que dependem daquela água ali, né, para alguma coisa, eles vão receber menos água, ok? Então, na nossa vida, acontece da mesma forma. Uma outra associação que eu vou trazer da harmonia é da área da música. Por exemplo, quem entende de música constrói os harmônicos, né, de uma música ou de uma sinfonia. E o que acontece? Os instrumentos que vão tocar, eles têm um tempo certo, eles têm a hora de entrar e de sair. Vamos imaginar uma orquestra, né? Os músicos ensaiam aquela composição toda harmoniosa. Ela precisa ser executada em harmonia, né? Com o que foi escrito, para que ela produza o efeito a que foi destinado, ok? Bem, o que tem a ver isso com a harmonia da nossa vida? Nós somos um conjunto, né? Um conjunto de emoções, pensamentos, ações, né? E o que é estar em harmonia e para que serve essa harmonia? O que a gente ganha com essa harmonia no dia a dia, tá?
Isso é muito importante para a gente trazer na prática, né? O que a gente ganha com isso e também aprender como que a gente coloca isso em prática, tá? Qual o ganho e como que a gente faz para ter esse ganho, tá bom? Então, olha só, quando a gente pensa em alguma coisa, tem pessoas que já têm um modelo mental contrário, tá? Isso não é à toa. De repente, essa pessoa ela viveu num ambiente que ela tinha a verdade dela, e no ambiente que ela vivia, a verdade era outra, tá? E tá tudo certo, porque cada um tem a sua verdade. Esse é o mais importante. E a gente precisa respeitar isso. Então, aquela verdade é aquilo que eu acredito, o que eu sinto que é bom para mim. Então, eu preciso ir nessa direção. Aí, se as pessoas que estão ao meu redor contrariam, acham que é diferente, ou impedem, não apoiam, isso gera uma contrariedade, né? Gera uma discussão, gera uma desarmonia, aí é um querendo impor a sua verdade para o outro. E se isso acontece habitualmente, né, um padrão de comportamento e de sentir e agir, o que acontece? Gera um padrão desarmônico de contrariedade, tá? E aí é como se colocasse, a cada coisa que a pessoa vai fazer, coloca um impedimento, coloca um bloqueio. E aí aquele fluir, aonde deveria descer, né, a água do rio, descer energia para que a coisa flua e aconteça, ela não flui, tá? Então, isso pode ser numa convivência, isso pode acontecer em vários níveis, tá? Então, por exemplo, no nível emocional, se algo na vida feriu o princípio dessa pessoa, a verdade dela, que é a essência dela, ali ficou um bloqueio emocional, ok? Esse bloqueio emocional, toda vez que for vivenciar uma situação, for pensar em algo que remeta àquela experiência, onde houve um bloqueio emocional, uma desarmonia, houve um trauma, houve qualquer coisa que gerou um bloqueio emocional, a mente vai buscar aquela informação e vai trazer aquela sensação, vai remeter aquele bloqueio. E aí a mente vai gerar um alerta, né? Atenção, atenção, não vai dar certo, isso não funciona, cuidado. Então, o que que acontece? Se a gente tem qualquer coisa, experiência, que foi desarmônica, foi um trauma, foi uma experiência dolorosa emocionalmente, fisicamente, às vezes, né? Perdas, financeira, quebras de confiança, várias coisas, que gerou um registro emocional negativo, gerou uma experiência que ficou com um bloqueio emocional. E aí, o que acontece? Esse bloqueio vai estar impedindo a gente de avançar. É como se a gente tivesse cordões segurando a gente. Então, isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida, em qualquer setor, tá? Então, tem pessoas que pode ter 1, 2, 3 setores andando muito bem, mais um outro que não funciona bem. Por quê? Porque tem um registro emocional naquela área que impede ela de avançar. Então, a pessoa pode estar bem financeiramente, estar bem no trabalho, nos negócios, estar bem na família, mas quando chega nas relações pessoais ela está ruim, ou nas relações com as pessoas, isso traz prejuízo para ela, porque a gente é um ser interligado. Então, uma coisa quando não vai bem numa área, interfere a outra, com certeza. Então, estar em plenitude de vida,
é a gente colocar em harmonia todas as áreas da nossa vida, num nível de ajustes, de forma como se fosse uma roda que se põe a girar. Então, se a gente tem alguma coisa que não está bem numa área da vida, é como se fosse ali o pneu está furado, então a roda não gira tão bem, tá? Então, o poder da harmonia, ele está em o ambiente, ter o ambiente da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções favorável para realizar, desbloqueado, livre, tá? Harmonioso. Então, na Bíblia falava assim, ó: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Eu lanço essa pergunta para você. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que isso quer dizer? Por exemplo, toda vez que eu estou em contato com alguém e ali tem um ruído, uma desarmonia, aquilo que a gente está pensando, discutindo, conversando, não vai a lugar nenhum, porque tem um puxando para um lado, outro puxando para o outro, tá? E geralmente essas coisas são questões de ego, que estão ligadas à vaidade, aí eu sei mais, eu quero mais, ou controles, dominação, você precisa fazer isso porque eu quero. Não existe um acordo, um comum acordo olhando na mesma direção. Isso acontece muito em em vários níveis, né? Existem essas desarmonias que são familiares, e que quando a gente tem desarmonias familiares, em geral, tá? É muito provável, eu diria quase 100%, porque na verdade a mente funciona da mesma forma, a gente carrega a gente com a gente mesmo. Então, quando a gente tem uma desarmonia em família, a gente vai refletir essa desarmonia no mundo profissional, no mundo das relações externas, no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Então, é assim, na vida a gente vai sempre ter representantes, né, do nosso cenário, da nossa história, da nossa composição de vida, tá? Da nossa orquestração da vida. Então, tudo que a nossa consciência está acessando, a nossa mente vai manifestar, tá? Vai construir essa realidade da nossa consciência. E aí, se a nossa consciência tem desarmonia com alguma coisa, isso vai se manifestar na vida real. Então, as pessoas pensam muito em manifestação, a manifestação só das coisas boas, do sonho, do desejo, mas o funcionamento, as leis da natureza e da física, elas funcionam para tudo. Então, elas funcionam para as coisas boas e para as coisas ruins, né? Então, se a gente está ali trabalhando um determinado objetivo, uma determinada meta, uma realização, e consegue, a gente fica super feliz, falando, nossa, eu consegui colocar em prática, né? E realizar. Só que a gente não pensa o contrário. Às vezes a gente está realizando coisas que a gente não quer, não está de acordo, né? E a gente não pensa que a gente criou aquilo. A gente acha que é o outro, a gente acha que foi uma má sorte, a gente acha que alguém provocou aquilo para a gente fica com raiva, irritado com a pessoa, que, poxa, né, vamos supor, um prejuízo, uma situação de desrespeito, né, ou uma pessoa invasiva, a gente fala, nossa, mas e briga com aquilo, isso é o reflexo da pura desarmonia, porque ela me colocou num estado emocional desarmônico. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para essa situação
de desarmonia, eu vou trabalhar de trás para frente, como uma engenharia reversa. Eu vou olhar essa situação e buscar compreender por que eu produzi essa situação desarmônica. Então, eu venho de trás para frente. Quando eu estou construindo uma meta, uma realização, eu estou construindo a situação que eu quero. Agora, o olhar para as situações que eu estou vivenciando e dizer que eu criei isso, esse é o desafio maior, e é o que pouca gente faz. Por quê? Porque é muito desconfortável a gente olhar e falar, eu estou construindo essa confusão na minha vida, eu estou construindo essa desarmonia toda, esses conflitos, esses prejuízos. Então, mas esse é o caminho da nossa autotransformação, melhoria pessoal. É olhar, entender que a regra é daqui para lá sempre, a minha consciência está manifestando a realidade sempre, e para que eu manifeste a realidade que eu quero, eu preciso mudar minha consciência. E se a realidade que eu estou construindo não é a que eu quero, eu preciso colher informações dessa realidade, o que está acontecendo aqui, o que essa realidade está provocando em mim como sensação, para que eu possa ajustar. Então, o caminho do encontro da harmonia é compreender, no exemplo que eu dei desse fluxo do rio, compreender que o rio deveria fluir naturalmente, sem nenhum bloqueio. Se ele não está fluindo, né, em algum momento do rio eu vejo que a água está vindo pouca, né? Eu tenho que falar, poxa, tem algo bloqueando essa água de fluir. Então, eu vou buscar aonde que está esse bloqueio para remover. Então, a gente precisa sempre estar atento às nossas situações para que elas tragam informação, para que a gente ajuste a nossa consciência, para que vá cada vez mais entrando em harmonia, considerando que o ambiente harmônico da nossa consciência é o ambiente mais favorável para as nossas realizações. E aí eu preciso estar em harmonia com todas as coisas, né? Entre o céu e a terra. E o que é esse grande desafio? É estar em harmonia com as coisas que me parecem boas, né? Olhar para aquilo e não me causar euforias, não me causar emoções assim descontroladas, e olhar para as coisas que me parecem ruins e também não me causar pesar, não me causar raiva, irritação. É olhar com neutralidade sem me apegar a nada. Então, esse é o grande caminho, né? O caminho do mestre, né? O caminho que Buda ensinou, que Jesus ensinou, que é o caminho em perfeito equilíbrio. Eu não fico, vamos supor, né? A pessoa fica com raiva de alguma coisa que aconteceu, aí ela reage a alguma coisa de forma explosiva, aí daqui a pouco ela fica com culpa, porque essa pessoa não merecia, eu exagerei, e aí ela tá lá e aqui, né? O tempo todo em polaridades, e isso se aplica a qualquer emoção, né? A gente pode, né, nas relações profissionais, aí, olha, essa pessoa é ótima, maravilhosa, me ajuda, tal. Daqui a pouco a pessoa faz alguma coisa, aí a pessoa fica irritada, critica, fala, né, fala mal, aí daqui a pouco tá vivenciando de novo, aí a pessoa faz uma coisa. Então, assim, o que é estar em harmonia? É compreender que tudo que está acontecendo fora é a gente que está projetando. E aí é o mais incrível. As pessoas falam, tá, mas a outra pessoa, eu consigo interferir no que a outra pessoa está fazendo para mim? Sim. São ambientes frequenciais que a gente vive o tempo todo, né? Então, se eu vou fazer alguma coisa e eu estou em desarmonia, por exemplo, vamos supor com as finanças, né? Se eu já tomei um prejuízo na minha vida e aquilo, eu não estou em harmonia com aquilo, eu vou fazer um negócio.
E aí, de repente, eu fiz um negócio, a pessoa me pareceu super confiável, super maravilhoso, né? Daqui a pouco eu tomo um prejuízo, né? Inconscientemente, existe uma desarmonia com prejuízos. Eu não liberei, eu não soltei aquilo. Pode usar o termo perdoar também, né? O perdoar é você liberar, deixar ir, né? Então, se isso está na consciência preso, é como se fosse um bloqueio para aquele tipo de situação, para negócios. E aí a pessoa toma outro prejuízo. Até que ela vai firmar uma crença de que fazer negócios eu sempre tomo prejuízo. Eu não sou boa para negócios. E aí firmou a crença. Aí a coisa está mais difícil de resolver. A pessoa já foge de negócios. Entende? Então, o que acontece? Para resolver uma situação dessa, que é estar em harmonia, é olhar para isso, entrar em harmonia com isso, com os contrários, com bons negócios e prejuízos nos negócios, e aí começar a estabelecer. Eu sou um bom negociador, eu faço bons negócios, eu tenho essa capacidade de começar a construir isso para que a consciência comece a absorver e a mente construa essa crença. Aí, quando isso já está firmado, pode acontecer alguma situação que remeta aquilo, e aí a gente precisa voltar, né, no foco do que eu estou construindo, daquela situação harmônica com negócios. Então, isso, a desarmonia nossa pode acontecer em qualquer área, pode acontecer com negócios, com pessoas de tal natureza, de tal nível social, de tal. A desarmonia pode acontecer com tudo, a partir de experiências que nos prejudicam. Aí você vai falar assim, então, mas por que isso aconteceu? Porque às vezes a gente carrega informação de experiências dos nossos ancestrais. Então, às vezes, veio, né, nesse código genético um conjunto de informação até ancestrais. Né? A gente vê aí pessoas, famílias, né, de povos que são ótimos negociadores. Então, essa informação potencial de bons negócios já está ali naquela. Então, você já nasceu naquela família, você já traz a herança informacional. Mas também existem pessoas que podem nascer numa família de repetidos insucessos. É o padrão familiar, o padrão hereditário. E se a pessoa quiser fazer sucesso, ela vai precisar ajustar a consciência dela, porque ela não veio de um ambiente favorável para aquilo, harmônico para aquilo. É o ambiente mental de crenças. Então, por isso que a gente vê geralmente as famílias, elas repetem a profissão, né? Então, assim, de repente, uma determinada família é da área da saúde, aí é muito mais confortável, favorável, porque já vem um histórico ali de ambiente de que se construiu algo naquela área. Famílias que são funcionários públicos, né? Então, deu certo para uns, que viraram modelo para outros, e aí todo mundo, a crença que reina, que impera naquela família é que, nossa, para ter sucesso precisa ser funcionário público. E se a pessoa sair desse nicho, ela vai precisar trabalhar e construir um modelo favorável e harmônico para que ela construa aquele novo negócio. Porque a mente já tem um modelo contrário. Tem pessoas até que, tipo assim, não, já viu experiências de pessoas que fizeram negócios e não deu certo e construiu a crença de que ter negócios não traz sucesso. Então, gente, a harmonia, o poder dela é permitir que você siga na direção daquilo que você deseja. Se o teu sonho é ser X, é fazer tal coisa, precisa construir um ambiente harmônico para que aquilo aconteça, seja possível. E essa desarmonia, ela existe, isso é importante a gente entender. Ela existe.
de modelos, né, familiares, ela existe de situações que contaram para gente, que a gente vivenciou, que a gente viu, e ela existe nas relações pessoais, próximas ou um pouco distantes, mas que nos influenciam. Então, se a gente observa, se você vivencia num ambiente onde sempre que você tem, de repente, uma ideia, quer fazer algo, as pessoas geram conflito, né, discutem, aquilo vira o tema, você não tem apoio, não tem um ambiente harmonioso para aquilo, de respeito, de apoio, de sustentação, você está num ambiente desarmônico. E aí é muito difícil realizar com um ambiente desarmônico. Aí você vai falar, como que eu resolvo isso, né? Que a grande maioria das pessoas vivencia num ambiente desarmônico. Como que eu resolvo isso? Bem, o primeiro passo é resolvendo dentro. O que é resolvendo dentro? É perceber como que eu me sinto com essa pessoa quando não me apoia, então eu tenho que entrar em harmonia com esses modelos de apoio, falta de apoio. Eu tenho que observar que eu fico irritada quando a pessoa discorda de mim. Aí eu preciso entrar em harmonia com as concordâncias e discordâncias. Então é assim, é uma construção de observar o que incomoda, o que entra em desarmonia, em dissonância dentro de mim, que aqui é como se fosse uma caixa de som, né? Caixa de harmônicos, né? Então é assim, se tá tudo bem, tá tocando aquela música maravilhosa, tá tudo fluindo, tudo maravilhoso. Agora, se a coisa deu um ruído, né? Deu um ruído aqui dentro, é porque algo está em desarmonia. Eu preciso identificar isso para poder transformar. Então, é assim, essa é uma forma muito maravilhosa da gente ir desvencilhando aquilo que nos aprisiona, que nos prende, e quando a gente entra em harmonia, aquilo como se desfaz, é como se a gente soltasse um cordão que prende a gente, e a gente vai soltando vários cordões. Esse é uma forma, é uma prática muito fundamental que eu ensino aí no curso Realização de Metas, que é a base mesmo das resoluções para a gente ir avançando, né? Então, é assim, falar de para avançar na direção da meta, né? Eu preciso focar lá, preciso potencializar o que eu quero e preciso ir me desamarrando das coisas que vão aparecendo. Por quê? É na minha caminhada. Enquanto eu estou parada, eu não percebo o que está me aprisionando e me prendendo. Aí eu começo a me colocar em movimento, aí eu começo a perder como se fosse uma marionete, alguém ali que está, ó, né, puxando a gente pelos cordões. É mais ou menos isso, a gente está preso nos cordões emocionais com pessoas, com situações passadas, às vezes até ancestrais, hein? E aí a gente precisa ir soltando esses cordões para poder se libertar desse jogo de reações. Porque quem está conduzindo uma marionete, no caso nós, são as nossas crenças. Então, soltar esses cordões é o que nos permite avançar, né, e ir além.